Oi pessoal, tô aqui novamente no Honkai Star Rail e nesse vídeo eu queria estar fazendo um guia da personagem nova que chegou aí no game, que é a Topaz. Não é tão nova assim porque já faz um tempinho aí que ela lançou, mas vou estar trazendo meu guia agora, eu já upei ela, então já tenho um pouquinho de propriedade para estar falando a respeito da personagem. Eu vou comentar aí a respeito de builds de artefatos, como você pode estar utilizando ela, composições, mas primeiro eu queria bater um papo com vocês a respeito dela aí, se vale a pena você estar pegando a personagem. Muita gente ainda pode estar na dúvida, já que os comentários a respeito dela não estão muito bons, mas eu espero poder aí abrir a sua mente a respeito da personagem. Ela aqui no Star Rail trouxe, na minha opinião, uma função que até o momento não tinha sido muito explorada, tá? Que é a função de sub DPS. Não estou dizendo que você tem que utilizá-la dessa forma, mas é aonde ela realmente se destaca. No momento do jogo, tem outros dois personagens que conseguem chegar perto do papel que a Topaz desempenha em um time, porém ainda assim a diferença entre eles para a Topaz é muito grande. Esses dois personagens são o Blade, que consegue ser encaixado praticamente em qualquer time e ter ali a função de sub DPS. Ainda assim, o papel em que o Blade mais se destaca é o de DPS, como um Hyper Carry. Você colocar uma Bronya e uma Pela, você vai extrair muito mais potencial do Blade do que simplesmente tacar ele em qualquer time ali. Por exemplo, eu monto um time de Danheng. Vai ser muito mais benéfico na maioria das vezes pro Danheng você utilizar uma Pela do que um Blade. Então, por mais que ele consiga desempenhar esse papel, já que ele não tem muito custo de perícia, ele não é lá o melhor exemplo desse caso. O que eu consideraria ser o melhor, o segundo melhor nesse exemplo, que é o papel de sub DPS, seria o Welch, já que ele entra sendo um suporte debuffer que tem várias utilidades, como reduzir a velocidade dos inimigos, aprisioná-los na sua ultimate e, se ele tiver bem buildado, causa uma boa quantidade de danos, ainda mais se você ter o cone assinatura e algum Eidolon dele. Porém, o que eu considero o maior problema do Welch na função de sub DPS e para encaixar ele em times é que normalmente você quer pontos de perícia para o seu DPS e para o suporte buffer. Então acaba que o Welch ele não se destaca tanto nos times, porque para que ele dê dano, ele precisa utilizar a sua perícia, que vai ser junto da sua ultimate a sua principal fonte de dano. Então você ficar ali consumindo perícia toda vez para causar dano com o Welch, acaba que você atrapalha o ciclo do time. Então ele desempenha bem esse papel, mas não chega ainda assim nem perto do papel de sub DPS que a Topaz é capaz de desempenhar. Ela consegue ser incrível, porque praticamente você pode jogar ela em qualquer time. É claro, times voltados para ela, sejam como ela suporte ou Hyper Carry, ainda vão extrair mais potencial da personagem. Mas você pode jogar ela com Danheng, você pode jogar ela com Macile, você pode literalmente jogar ela com qualquer personagem. Porque, independente do time, ela vai cumprir os dois papéis que ela tem que cumprir, que é causar dano e gerar ponto de perícia. Ela até o momento é o único personagem que pode ser DPS e sub e consegue gerar pontos de perícia. O maior problema do Blade é justamente ele não gerar. Ele não consome, porém ele também não gera. Então você levar ele em um time que tenha outro DPS, acaba que às vezes você vai precisar poupar o ponto de perícia e não usar uma cura ou não usar um buff para poder gastar a perícia do seu DPS, já que o Blade não gera, diferente da Topaz. A Topaz vai causar dano e todo turno ela vai gerar pontos de perícia, já que você só precisa utilizar o ataque básico com ela e raras ocasiões você usa a perícia para reposicionar a marca do dinheirinho. Mas ainda assim é muito mais rápido você matar o inimigo que está marcado do que reposicionar. Realmente serão poucas vezes que você vai reposicionar. Isso torna a personagem incrível como uma sub DPS, já que ela vai causar dano e gerar ponto de perícia. Então, como eu falei, você pode tacar ela em qualquer time que ela vai funcionar. Claro,
time dependendo, por exemplo, uma Dinglio se beneficia muito mais de uma Pela do que de uma Topaz. Ainda assim, se o inimigo ter fraqueza a fogo, é totalmente viável que você coloque as duas personagens juntas, porque elas vão funcionar muito bem. A Topaz ela não tem nenhuma exigência, nenhuma restrição. Ela é uma personagem muito versátil. Então, dito isso, eu vou estar comentando aí um pouquinho de como você pode estar aí buildando a sua Topaz. Ela é uma personagem que tem um cone free to play muito acessível, que é a caça aqui, que é um cone da caça, que é o da loja da Erta. Esse cone ele vai ser muito bom porque ele te dá 16% de chance crítica na sobreposição 5. É muito fácil você pegar a sobreposição dele, já que é só você ir jogando que uma hora você vai ter o material necessário. Além do mais, ele consegue ter uma passiva muito boa que quando você finaliza um inimigo, você ganha 40% de ataque por 2 rodadas. Esse buff ele é muito útil para Topaz, já que ela não tem muitas fontes de aumento de ataque para ela. Então acaba que esse buff ajuda bastante. Porém, não vai ser sempre que ele vai estar ativo, já que normalmente você vai marcar um inimigo e vai ficar batendo nele por muito tempo. E normalmente esse inimigo vai ser o boss, então ele vai demorar para morrer. O que torna um outro cone aqui, que é um cone 4 estrelas, muito melhor, tá? Se você ter esse cone aqui, que é o cone da Sushang, principalmente com sobreposições, esse cone fica ainda mais poderoso. Ele tem a passiva de que quando você acerta o mesmo alvo, aumenta o seu dano em 10%, o meu tá na sobreposição 2. E esse buff ele se acumula até 5 vezes, o que ela estaca em um único ataque do dinheirinho, já que o dinheirinho dá diversos hits. Esse cone ele é disparado o mais forte para Topaz, como eu disse, principalmente caso você tenha sobreposições dele. Se você ter a sobreposição 5, então ele chega muito perto do próprio cone assinatura da personagem. É o melhor cone para ela, mas ele tem um grande porém, que ele deixa muito mais difícil de buildar. Esses 16% do cone da loja da Erta são muito úteis para Topaz. Se você utilizar o cone da Sushang, vai ser praticamente obrigatório que você coloque nela um corpo de chance crítica, para bater aí pelo menos os 70%, que é o recomendado para personagem. Você vai utilizar o salsoto inerte, então você tem que ter no mínimo 50%, mas para mim eu acho que vale a pena você buscar os 70% ou pelo menos 65%. Como o dinheirinho ele dá muitos hits, às vezes você tá vendo que a sua Topaz não tá dando muito dano, mas é porque a grande maioria dos hits não estão critando. Então não adianta nada você ter 50% de chance e 190 de dano, mas você vai critar uma vez na vida, outra na morte, né? É muito mais interessante você ter uns 70, 75 ali, 65 de chance e uns 150 de dano. Fica muito mais equilibrado. Então, em relação a cones, essas são as duas opções, tá? Não tem nenhum outro cone que vá ser melhor. Se você não tem o da Sushang, coloca o da loja da Erta. Se você está sentindo dificuldade para buildar com o cone da Sushang, conseguir equilibrar bem os status, deixa o cone da loja da Erta, porque ele também não fica muito atrás. Você só não vai usufruir aqui da passiva do cone 100% do tempo, diferente do cone da Sushang, que é só você bater no inimigo. Mas ainda assim é um cone muito viável, inclusive é o que eu estou utilizando. Em relação aos rastros dela, você pode upar o ataque básico para o 5 ou para o 6, caso você queira. Ela usa bastante o ataque básico, não vai aumentar tanto o dano, mas como na maioria das vezes você vai ficar usando o ataque básico, vale a pena para aumentar um pouquinho o dano. Pegue todos os adjacentes, tá? Eu, por exemplo, aqui não peguei o de vida, mas é bom pegar também, aumenta um pouquinho a sobrevivência dela. E eu recomendo que você, no primeiro momento, deixe level 8 o talento perícia e perícia suprema, tá? Por quê? Você ir upando aqui não aumenta tanto os multiplicadores dela. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, se eu pego a perícia aqui, se eu upar vai para 46%, e aqui vai para 140, então não é um aumento tão significativo. Se você pôr no 10 vai aumentar, mas eu recomendaria você fazer isso mais para frente. Se você tem personagens que você está upando, deixa aqui level 8 que já vai estar de bom tamanho.
Em relação às relíquias, eu não recomendaria vocês farmarem nada no momento, tá? Eu, por exemplo, tenho ela aqui equipada e você pode pôr também 2 de fogo e 2 de ataque. Pode utilizar 2 de fogo, 2 de speed, mas eu recomendo 2 de ataque, porque ela não tem muitas fontes de ataque porcentagem. Então, acaba sendo bem mais viável. Ainda assim, não recomendo que vocês farmem 2-2, porque tá para chegar o set que aumenta o dano de ataque extra e vai ser o set que ela vai utilizar. Se você quer farmar agora, pode farmar, mas não recomendo. Eu, por exemplo, só peguei aqui 2 de fogo que eu tava usando na Himeko e peguei 2 de ataque que tava no meu Dunham. O Salsote Inerte você pode farmar, vai ser disparado o melhor conjunto de ornamentos que a gente tem para ela. É justamente o que aumenta o dano de ataques extras. Em relação aos atributos, aqui a cabeça e a mão são fixos. O corpo, como eu disse, vai utilizar o cone da Susheng, chance crítica. Vai utilizar o cone da loja da Erta, pega um cone, um corpo de dano, porém com chance crítica, para deixar ela mais equilibrada. Então, cone de dano com sub de chance. A bota, eu não recomendo que você utilize speed. Fortemente utilize ataque, porque ela não tem muitas fontes de ataque. Se você não colocar ataque, vai ficar muito baixo o seu ataque. E normalmente você vai utilizar ela com algum suporte que vai estar com o set de speed, que aumenta a speed, ou até mesmo a Asta, que aumenta a speed e usa o set de speed, que também aumenta a speed. Então não precisa de speed nela, bota ataque que vai ser bem melhor. Na esfera você vai utilizar bônus de dano de fogo, podendo também colocar ataque porcentagem, já que ela não tem muitas fontes de ataque. Porém, a esfera de fogo se sobressai, já que você vai estar com uma bota de ataque. Porém, se você tem aqui, que nem eu, uma esfera de fogo que não tem nenhum subatributo bom, e você tem uma esfera de ataque com muitos subatributos bons, então vamos supor que procura aí na sua esfera de ataque 5 de chance e 16 de dano. Coloca a esfera de ataque que vai ser melhor, pelo menos até você ter uma boa de fogo. E a corda não tem discussão, é corda de ataque porcentagem. Bom, comentando então em relação à build era isso. Eu vou comentar agora um pouquinho em relação aos times que você pode estar montando. Como eu falei, você pode jogar ela em qualquer time, tipo esse aqui, mas se você for montar aí um timezinho mais específico para ela, você pode utilizar ela de duas formas, sendo aí a de Hyper Carry, que você vai levar a Topaz. Você pode levar aí, por exemplo, uma Ting 1. E fortemente eu recomendo que, caso você queira utilizar ela de Hyper Carry, você utilize a Asta. Então você pode trocar aqui também a Ting 1, por exemplo, por uma Silver Wolf. Mas como ela é limitada, é bem mais fácil você ter a Ting 1, então eu recomendo que leve a Ting 1. Ela já vai ajudar aí a rushar a ultimate da Topaz. E aí você coloca qualquer healer ou tanque da sua preferência. Em relação aí aos times que eu considero os melhores, que é tendo 2 DPS e a Topaz agindo como uma sub, você pode fazer algumas combinações bem interessantes, que são elas. A Topaz, eu vou classificar aqui no meu ranking que eu considero do melhor ao pior. A melhor combinação para ela eu acho disparado a Clara. Dá para fazer muitos times legais com a Clara e eu acho que é a que mais tem sinergia. Porque a Clara consegue rushar muito dinheirinho, já que para rushar o dinheirinho, o inimigo que está marcado tem que ser acertado por um ataque extra. E como o ataque extra da Clara, né, o counter, ele acerta múltiplos inimigos, ele acerta o principal e ricocheteia nos adjacentes, acaba que não é tão difícil, mesmo que o alvo que está marcado não ataque a Clara. Se o inimigo que está do lado dele atacar a Clara, ele vai receber o ataque e consequentemente vai rushar o dinheirinho. Então, para mim, disparado, a Clara é a melhor combinação e dá para fazer diversos times legais, como colocar ela e a Clara junto aqui, por exemplo, a 7 de março. Então a 7 de março marca a Clara, o que vai aumentar ainda mais a chance da Clara ser atacada. Consequentemente, a Clara vai dar mais counter. Então esse é um time que fica bem interessante e você poderia vir aqui e completar com uma Fuxuan, ia aumentar o HP do time, dar mais sobrevivência para Clara, aumentar a chance crítica, o que ajuda as duas. Então esse aqui seria um exemplo de time muito bom. Você pode colocar, em vez da Março, uma Pela, uma Silver Wolf. Ambas as personagens aí
serviriam muito bem. É um time que dá para você fazer diversas modificações. Outra combinação que ficaria bem interessante, aí depois da Clara eu acho que tem ali um patamar onde tem vários personagens juntos, que seriam eles. A Himeko entra muito bem, principalmente se você coloca as duas e coloca uma Asta junto. A Asta ia buffar o ataque de fogo das duas quando você coloca o cone da harmonia, que é o próprio cone da Asta, que buffa o dano do elemento que tem o mesmo elemento do portador. Então a Asta de fogo buffa todo mundo, o dano de todo mundo que é de fogo, ia buffar as duas. Além de que a Himeko consegue aplicar o seu ataque extra com uma certa frequência, claro, contra inimigos com fraqueza a fogo. Outro time que dá para fazer é com o Jingyuan, que eu não considero tão bom porque o Senhor dos Raios é muito lento, tá? Então ele não vai rushar tanto assim o dinheirinho, mas é sim uma opção. Ambos trabalham com ataque extra e um compensa o outro. A Topaz tem um bom dano single, o Jing tem um bom dano em área. Então acaba que o time ele se completa muito bem. E aí você poderia vir aqui e colocar uma Pela para debuffar em área, aumentando ainda mais o dano em área do time. E o que eu considero o pior para ir para ela seria o Blade, tá? Dá para usar, mas realmente é disparado pior. O Blade ele entra muito mais como um sub-DPS de uma Jingliu do que de uma Topaz. Como o DPS de uma Topaz, né? Esse para aqui não é muito bom, tá? Dá para usar, como eu falei, mas realmente é disparado o pior para aí para vir junto da Topaz. Então, esses são aí alguns times que dá para trabalhar. Se você ter a Kafka, entra muito bem. Montar um time aí de Guinai Fen, Topaz e Kafka funciona muito legal, vai ficar bem forte o time. É que eu não tenho ela aqui para mostrar. Mas disparado para mim a Clara é o melhor par para ela, seguido aí da Himeko e do Jingyuan. Basicamente esse era o vídeo, tá pessoal? É o que eu queria estar passando aí para vocês. A Topaz ela talvez tenha decepcionado muitos, já que a gente veio com uma sequência de banner muito forte. A gente teve o Danheng sendo absurdo, mesmo free to play. Depois a gente teve a Jingliu aí praticamente chegando no mesmo patamar que ele. E aí veio a Topaz. Então eu acho que causou uma grande estranheza nas pessoas, mas eu acho que vale a pena aí dar um voto de confiança. Acredito que no futuro ela vai sim surpreender, porque aqui no Star Rail realmente não teve muito esse tema de sub-DPS, que é um conceito muito comum nos outros jogos da Royalverse. O Honkai Impact, por exemplo, o sub-DPS é fundamental para maximizar o dano do seu DPS ou trabalhar em conjunto. No próprio Genshin, praticamente não dá para pensar em Rutal sem pensar no Chiquinho ou na Yelan. Então, não sei por que a Topaz surpreendeu tanto assim. Ela... Talvez porque as pessoas querem forçar ela a atuar como DPS e causar danos absurdos, mas ela não vai. Você pode montar ela como uma Hyper Carry e ela vai funcionar, ela vai conseguir passar todo o conteúdo do jogo, mas não vai chegar perto de outros personagens como Danheng, Jingliu, talvez até a própria Cilly, mas ela realmente brilha como uma suporte sub-DPS, aumentando o dano dos ataques extras para os aliados. E é isso. Basicamente, ela é uma personagem que eu achei ela muito boa no papel dela. Ela praticamente pode ser aí o que você quiser. Então, eu vou ficando por aqui. Deixem aí nos comentários se o vídeo foi útil para vocês e a opinião de vocês a respeito da personagem.